Naquela época eu ainda não vinha para a fazenda, eu estudava. Meu pai, ele tinha um grande sonho, queria muito me ver, né, fazendo medicina. E para ele era a minha profissão, né? Mas eu sempre gostei de fazenda, sempre foi o que fez meu olho brilhar, sempre foi o que fez meu coração bater mais forte. Mas aquela questão, né? A gente novo, com pouca experiência, apenas com experiência de escola, né? Que a gente vem trazendo e acumulando. E eu não sabia ainda, não tinha me encontrado, né? E é muito difícil a gente tomar essa decisão. O que eu vou ser da vida? O que eu quero formar para quê? O que vai ser o meu trabalho, né? O que vai ser o meu ganha-pão, né? E aí eu fui para Belo Horizonte fazer cursinho, né? Para passar em medicina. E nessa experiência foi suficiente para mim criar a coragem e entender que a minha vida não seria isso, mas seria realmente a pecuária. Aquele negócio que faz o meu olho brilhar, que me traz motivação. E aí eu falei com meu pai que o meu desejo era dar sequência no negócio, eu queria passar por essa sucessão familiar, queria dar sequência naquilo que ele construiu, na história da nossa família, que começou lá dos meus avós, um cenário muito difícil, muito vulnerável, né? E eu acreditei naquele momento, né? Nada tirava da minha cabeça que aquilo seria a minha vida, né? Então eu retornei para Piuí, comecei a trabalhar na fazenda, junto com meu pai. Foi não foi o primeiro, porque eu já tinha trabalhado com o meu tio numa garagem de carros, mas então foi o meu segundo emprego fixo, né? Trabalhava para o meu pai na pecuária de leite. E aí, né, eu comecei a assumir algumas responsabilidades. Meu pai me passou a primeira responsabilidade que eu tive dentro da fazenda foi a ordenha dos animais, então eu era responsável de ordenha, de organizar com a turma a ordenha dos animais. Depois eu assumi a responsabilidade de bezerros, trato, né, até que me tornei o gerente da fazenda. Depois de um longo período de experiências, né, onde eu fui aprendendo com meu pai como lidar com pessoas, como gerir pessoas, gerir processos. Quando eu aprendi todos os processos, né, da fazenda, pelo menos os mais importantes, eu me senti capacitado então para ser o gerente. Foi esse cargo que ele atribuiu a mim. E aí, por mais parecido que nós fôssemos, eu e meu pai, chegou um momento que nós começamos a ter alguns conflitos de ideias, né? Que eu queria levar a fazenda para um lado e ele acreditava que seria de outra maneira, né? E nesse meio período, como eu tinha optado por voltar para a fazenda, eu senti uma ansiedade muito grande dentro de mim, porque eu já tinha optado por não estudar, né? Não fazer o curso de medicina. Fiz um ano de administração também, fiz um ano de administração e parei, também fiz um ano de agronomia e parei. Então eu senti um peso, né? Que como eu não quis estudar, eu tinha que conseguir gerir um negócio sozinho, né? Eu tinha que ser bom em gestão, eu tinha que conseguir ter independência no negócio, sem depender daquilo que meu pai havia construído, né? E aí nesse momento de decisão, né? Foi muito complicado, a gente passa por momentos difíceis, mas uma coisa que eu aprendi no decorrer da minha vida é sempre seguir o seu coração, porque você é uma pessoa única e cada ser humano ele tem isso dentro de você, né? Então a sua autenticidade é que te faz ser uma pessoa única. Aquilo que você pensa, aquilo que você é, né? E eu via vários casos de pessoas de filhos que vieram para o agro e deram errado, de filhos que vieram para o agro e deram certo, né? Continuando a história do pai. Mas eu não queria basear a minha história em nenhuma dessas histórias, nem das que deram certo, mas nem das que deram errado. Eu queria simplesmente construir a minha história, fazer a minha história, né? E eu então, a partir daquele dia, me tornei, né, o autor da minha história, comecei a escrever a minha história aqui na fazenda com os búfalos. Me apaixonei por esses animais, me apaixonei pela pecuária como nunca antes. E aí, em uma conversa com meu pai, né, eu já tinha bastante experiência, já tinha algum tempo que eu estava com ele aqui, e eu já sentia que eu tinha uma certa autonomia para tomar essa decisão. Então, eu falei com ele que queria assumir a fazenda sozinho e queria dar sequência nesse negócio, que eu precisava daquela autonomia e que se não fosse aqui,
eu precisava sair de casa e procurar outra fazenda para mim trabalhar, né? E começar todo o processo ou alugar uma fazenda e começar do zero. Porque eu precisava dessa experiência na minha vida, né? Para amadurecimento, para criação do meu nome, né? Eu não queria ser conhecido nem lembrado simplesmente pelo filho do meu pai. Mas eu queria ter a minha história, né? Ter o meu nome, ter as minhas conquistas. Não que eu não tenha orgulho disso, porque eu tenho muito orgulho da pessoa que meu pai é, de tudo que ele fez, de como é a história de vida dele, né? De como ele saiu do nada e construiu as coisas que ele tem, né? Uma pessoa que tem caráter, uma pessoa íntegra, isso é muito orgulhoso para mim, mas eu também precisava construir o meu nome, né? Eu não queria apenas ser conhecido como filho do Rubens. E aí eu comecei a minha história. A gente conversou, fizemos um contrato. O meu pai, eu não tinha dinheiro de nada, né? Então o meu pai, ele me passou os animais. Na época a gente fez um levantamento patrimonial, classificamos cada categoria animal, o preço que elas valiam, né? Bezerros, vacas, fêmeas, novilhotas. Classificamos a preço de mercado quanto valiam esses animais. Fizemos um contrato e meu pai então me deu autonomia para tomar decisões, mas que eu estava condicionado às condições que ele pôs ali no contrato. A minha permanência na fazenda estava condicionada a isso. Então ele me deu um ano e ele, no final desse ano, ia avaliar o resultado, né, que eu entreguei na fazenda, e a partir daí eu teria de vez então a autonomia. Então foi um ano que eu tomava as decisões, mas sempre tinha o aparato dele. E nesse ano que eu vivi, né, eu senti, por um lado, a liberdade de, enfim, poder ter as minhas decisões, enfim, poder tomar definir as estratégias, o que eu queria implantar aqui. Eu tinha essa autonomia, mas também, por outro lado, eu tinha aquela insegurança e aquele medo do novo, né? Aliás, a fazenda ela já estava na minha mão, né? Eu dependia então o resultado de mim, e às vezes eu via que eu ainda tinha pouca experiência, eram os sentimentos que vinham no meu coração, né? Mas de repente eu sempre fui muito proativo, eu cheguei a trabalhar 15, 16, 17 horas por dia, e eu assumi aquela responsabilidade, e para mim era o grande objetivo eu conseguir pagar o meu pai, mostrar um bom resultado, para que assim eu pudesse ficar na fazenda, dando sucessão familiar, continuando a escrever a história da minha família, e era aquilo que me dava prazer. E então eu tive essas atitudes, comecei a trabalhar de uma forma como nunca antes eu havia trabalhado. Isso começou em setembro de 2015 ou 2016, se não me engano. Então no final de setembro, no início de setembro, meu pai me entregou a fazenda com contrato e tudo, e o ciclo então se encerraria em setembro do outro ano. E eu lembro que quando chegou, né, quando encerrou esse primeiro ciclo, o resultado tinha sido maravilhoso. Graças a Deus tinha sido incrível, né? E foi o suficiente para eu então de vez pegar a minha autonomia aqui na fazenda. E aí meu pai já foi só para a lavoura, foi trabalhar só apenas com a lavoura, começou a alugar mais terras, né? E eu fiquei então na fazenda e pago o aluguel para ele da terra, pago o aluguel da fazenda. A explicação para isso é que meu pai, ele nunca me deu nada de mão beijada, ele nunca me deu nada de graça. Ele sempre quis me ensinar o valor que tem as coisas, porque tudo que ele conquistou foi através de esforço, foi através de suor, de trabalho duro, de trabalho inteligente, de trabalho consciente. E ele não poderia pegar o que ele construiu e simplesmente me passar, né? E essa mentalidade dele me ensinou muito, me ensinou a dar valor nas minhas coisas, nas minhas conquistas, a dar valor no meu trabalho, né? E o resultado foi um excelente fechamento desse primeiro ciclo, né? E a partir daí, então, surgiu o Felipe da Cantão, que ainda não era o Felipe das Búfalas, né?